Feche seus olhos por mais alguns instantes. Peça a Deus para que Ele venha falar com você nessa noite, para que Ele venha trazer sobre você a revelação da palavra de Deus, para que Ele venha falar com você, para que você saia desse lugar diferente da forma que você entrou. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós, Pai, nessa noite, Pai, colocamos nosso coração diante do Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, penetre no mais profundo dele, e para que nós recebamos tudo aquilo, Pai, que o Senhor deseja liberar sobre nós. Senhor, por isso nessa noite, leva o nosso coração, o nosso pensamento, Senhor, os nossos ouvidos cativa ao Senhor, Senhor, para que possamos aproveitar o máximo, ou melhor, o tudo, daquilo que o Senhor já nos liberou, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Irmãos, o pastor Daniel me deu um papelzinho agora há pouco, só não sei onde eu enfiei, que ele estava falando aqui. Irmãos, nós tivemos hoje encontro de jovens, como vocês viram aqui as filmagens, e nós tivemos 21 jovens que decidiram pelo batismo ali naquele encontro. Glória a Deus. Nós estivemos lá ontem, eu e minha esposa, ministramos uma palavra lá ontem, o ambiente estava muito propício para aquilo que Deus fez naquele lugar, né? E nós cremos que esse é só o começo das coisas que nós veremos na vida dos nossos jovens, em nome do Senhor Jesus. Então se acostume, porque daqui para frente eles crescerão e avançarão muito mais do que aquilo que nós já temos visto. Há uma palavra liberada sobre isso, amém? Irmãos, hoje eu gostaria de falar com você sobre vale. Não é vale compra não, não é vale presente não, mas é vale, montanhas e vales. Geralmente nós ouvimos muito falar sobre as montanhas, falando que Deus nos leva a lugares altos, que Deus nos leva a lugares onde nós vamos desfrutar, enxergar tudo e vamos viver. Mas e os vales que eu e você nós enfrentamos no dia a dia da nossa vida? O fato é que a nossa vida ela é uma mistura de bons e maus momentos. Quantos aqui já tiveram bons momentos na vida ou tem bons momentos? Levante sua mão. Todo mundo. Agora, quantos aqui já tiveram ou tem maus momentos na sua vida? Você percebe que na mesma vida você tem os bons, mas também tem os maus momentos. Tem os altos, mas também tem os baixos da vida. Na nossa vida há as montanhas, mas também há os vales. Sabe, é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Sobre os vales e sobre as montanhas da nossa vida. Sobre os vales que muitas vezes nós enfrentamos. E o que é mais interessante quando nós falamos de vale? Que nós temos que aprender a lidar com o vale, porque certamente o alto e o baixo da nossa vida, as montanhas e os vales eles virão, e eu e você nós precisamos aprender a lidar com todos eles, porque se nós não aprendermos a lidar com o vale, certamente nós vamos ficar presos nele. Se nós não aprendermos a lidar com a adversidade, certamente nós vamos ficar por lá. Certamente se nós não respondermos na medida correta, nós vamos ficar lá até respondermos. Eu lembro quando eu era mais novo, o meu pai sempre falava, quantos pais já não falaram para nós, que eles falavam, menino, você precisa crescer, você precisa amadurecer, porque se você não amadurecer, você vai sofrer muito na sua vida. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido isso. Se você não ouviu, certamente você falou. Quantas vezes eu não falo para minha filha, e às vezes nós até forçamos um pouco, mas você já tem 13 anos de idade, você precisa aprender a responder como uma menina de 13 anos. O fato é, se nós não respondermos naquilo que nós estamos hoje, naquilo que nós enfrentamos hoje, naquilo que nós passamos hoje, quer seja uma montanha ou quer seja o vale, se nós não respondermos à altura, nós vamos ficar por ali. Então nós não vamos amadurecer, nós não vamos responder, nós não vamos crescer, nós não vamos estar preparados para tudo. Eu me lembro quando eu tirei a minha carteira de motorista, eu dirijo já há muito tempo, desde os 13 anos de idade, 12, 13 anos, meu pai havia ensinado nós dirigirmos, tanto eu quanto meu irmão. Mas quando eu tirei a minha carteira de motorista, eu já achei que eu sabia tudo, porque eu já dirigia desde os 13. Então eu achava que estava apto a dirigir.
E no dia que a minha carteira de motorista chegou, eu disse para o meu pai, eu tinha vindo do trabalho, eu trabalhava até de sábado, até meio-dia, e eu cheguei por volta das 2 horas da tarde em casa, aí a minha carteira estava lá em cima do micro-ondas, lá, meu pai ela tinha feito uma surpresa, ele que tinha pago a carteira, tinha dado de presente, estava em cima do micro-ondas. Eu não tinha carro naquela época, eu tinha acabado de fazer 18 anos, e aí a hora que eu vi a carteira, eu falei, pai, empresta agora, porque agora eu sou livre. Empresta o seu carro, porque eu quero dar uma volta. Meu pai falou, o meu carro não, você precisa adquirir experiência. Não, pai, mas eu já sei tudo, eu já dirijo desde os 12, e você deixa eu dirigir. Naquela época era um pouquinho diferente de hoje, apesar de ser ainda uma imprudência, uma irresponsabilidade, mas era um pouco diferente de hoje. E aí insisti, até que ele deu a carteira de motorista e emprestou o carro. Falei que eu queria ir comprar, nunca me esqueço disso, que eu queria ir comprar algumas carnes no mercado para a gente comemorar e fazer um churrasco em casa. Você fala de churrasco para o meu pai, ele dá até a vida dele por causa de um churrasco. E aí ele deu o carro, falou, ó, vai, é 2 vezes, um que vai e um que volta, e tem um R no meio aí, que é rápido, então vai e volta rápido. Falei, então tá bom. E aí fui no mercado, comprei as coisas, estava eu e meu irmão é 5 anos mais novo do que eu, e nós fomos. No meio do caminho, eu tinha comprado, tem coisas que marcam a nossa vida, eu tinha comprado uma cartela de ovo e um monte de carne e cartela de ovo, minha mãe tinha pedido ovo, eu coloquei aquela cartela de ovo no banco de trás, fui passar numa lombada e dei uma freada, a cartela de ovo caiu do banco assim, ó, caiu tudo. Sabe aquela, hoje, bom, eu vou contar hoje como que é que funciona. E aí na hora eu virei para trás para pegar a cartela de ovo e botar ela em cima do banco de novo. Irmão, sabe quando você não tem a experiência de dirigir? Quando eu virei para trás para colocar, eu pensei que o carro estava indo em linha reta. Irmão, o carro atravessou por cima de um canteiro assim, eu meti o carro num barranco. A sorte que era terra. E teve uma guia no meio do caminho lá que bateu lá, encostei o carro no barranco. Já saí daquele jeito, nem olhei o ovo mais, já tinha esquecido do ovo, já tinha esquecido Falei, meu pai vai me matar. Eu já pensei que eu tinha destruído o carro. Falei, meu pai vai me matar, porque ele falou que não era para eu bater o carro, que era para eu tomar cuidado, que não era para eu sair, insistir em sair. Olha, irmão, por fim saí, olhei o carro, não tinha feito nada, só tinha entrado um pouquinho de terra entre os faróis ali na grade dianteira, ali, porque pegou no barranco, tirei e fui embora. Mas sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Que hoje as experiências que nós temos, hoje muitas vezes nós estamos conversando com a pessoa do lado dirigindo, e você está aqui conversando com ela dirigindo e o carro está em linha reta. Por quê? Porque a experiência te fez andar dessa forma. A experiência te fez aprender a guiar um carro em situações adversas. E hoje não é qualquer distração que faz você bater um carro, mas naquela época eu não tinha experiência. Então, o fato é que hoje eu tenho experiência, eu não fiquei preso naquela vida de uma carteira nova, de um novo motorista. Eu não fiquei preso. Hoje, quando você olha para a criação dos filhos, a forma que nós criamos, eu falo, o primeiro filho é um sobrevivente. Porque a forma que nós criamos o primeiro e a forma que nós criamos os últimos é completamente diferente. Por quê? Porque houve um amadurecimento, respondemos da forma correta. Então respondeu de uma medida correta, respondeu certo, avançou, cresceu. No casamento da mesma forma, coisa que fazia lá no passado não se faz mais, porque houve um amadurecimento. Sabe, então, tudo na nossa vida ela é passageira, menos o motorista e o cobrador. Não é piadinha boba, né? Mas tudo na nossa vida ela é passageiro. Então sempre, mesmo sendo passageiro, nós precisamos aprender a andar e aprender a responder onde nós estamos. Abra sua Bíblia no Salmo 23, a partir do verso 1. Salmo 23, verso 1. Então vamos ver o que a Bíblia fala um pouquinho sobre vale. Talvez, geralmente os crentes mais velhos, os crentes mais antigos sabiam esse salmo de cor e salteado, né? Mas os mais novos talvez não saibam nem que existe. É importante você ter relacionamento com ele. Olha o que a palavra diz sobre os vales. Nós vamos ler até o verso 5. Olha o que a palavra do Senhor diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Então geralmente quando nós estamos numa adversidade, um momento difícil, sempre nós falamos: o Senhor é meu pastor. Só pega o primeiro versículo: e nada me faltará. O dinheiro está curto, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas olha a continuação do versículo, do capítulo: e Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O que a palavra do Senhor está dizendo aqui? Que ainda que eu ande pelo vale. Quero que você guarde duas palavras aqui: o vale e a sombra, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Então nós vemos aqui na palavra do Senhor, ela dizendo que eu e você, nós certamente vamos passar por vales. Mas a palavra do Senhor, ela continua dizendo aqui que o Senhor nos guarda de todos esses vales. Mas a palavra do Senhor não está dizendo que nós deixaremos de passar o vale. A palavra de Deus está dizendo aqui que eu e você certamente nós vamos passar. Então o dia mau, certamente ele virá. Então certamente o dia que nós não gostaríamos de passar, certamente ele virá. Há uns anos atrás nós fomos para o encontro, e aí uma pessoa converteu no encontro, e ela disse assim: falou, mas agora é tudo bênção. Ela tinha tido um encontro muito poderoso com Deus, era uma mulher. E aí ela disse: agora está tudo bênção, porque a hora que eu chegar em casa, eu não terei mais os problemas que eu tinha. Eu falei: opa, acendeu a luzinha vermelha lá na hora, amarela, chamei ela de canto, falei: não, irmã, deixa eu te explicar um negócio aqui. Não é bem assim que as coisas, bem que nós gostaríamos que nós não tivéssemos mais problema nenhum. Mas certamente quando você chegar lá em São Paulo, nós estávamos em Mariporã, certamente você vai enfrentar problemas, você terá adversidades. Mas eu só quero te explicar alguma coisa agora. Eu quero só te explicar algo, que a forma que você encara os seus problemas agora serão mudadas. Agora a forma que você encara o seu problema não será mais a mesma. Então a sua visão será transformada. A forma de você enxergar isso será totalmente mudada. Por quê? Porque você não foi criada para viver em vale. Você não foi criado para viver no dia mau. Você não foi criado para viver num dia ruim. Eu e você, nós não fomos criados para viver dessa forma. Eu e você, nós somos criados para desfrutar das bênçãos, da maravilha, da glória de Deus todos os dias. Foi para isso que o Senhor nos criou. Mas o fato é, o vale, ele significa algo, ele simboliza algo nas nossas vidas. Você não precisa abrir, lá em 1 Reis capítulo 20, daqui a pouco nós vamos ler. A história conta que mais ou menos há 2.900 anos atrás, a história conta que havia um rei em Israel. E esse rei Israel, ele chamava Acabe. E esse rei, ele era um rei muito problemático. Então um dia ele decidiu que ele iria travar uma guerra com o exército sírio. Só que havia um problema nessa guerra que ele iria travar. O exército sírio, ele era composto por mais ou menos 32 reinos. Então 32 exércitos para lutar somente com um reino, que era o reino de Israel. Então certamente aquilo com o qual eles iam lutar, as pessoas com o qual eles iam lutar, era um exército muito maior do que o exército de Israel. Então o exército de Israel era por volta de 7.000 homens, mas o exército sírio era por volta de 100.000 homens. Eu pergunto para você, como alguém em sã consciência vai lutar com um exército que ele tem 7.000 homens, lutar contra um exército que tem 100.000? É a mesma coisa de eu e você querer tirar o racha com uma Ferrari andando de Fusca. Certamente nós vamos perder. Não vai dar conta de andar. Então eles tentaram fazer isso. Então o fato é que o povo de Deus ali, como eles eram o povo de Deus, a palavra de Deus diz que milagrosamente o povo de Deus derrotou o exército sírio. Só que passado alguns anos novamente, o exército sírio novamente veio o quê? Contender com aquele povo de Israel. Então aquele povo de Israel,
ele foi contender novamente com aquele exército, e aquele exército novamente ganhou a batalha. Mas olha que interessante, lá no capítulo, 1 Reis, capítulo 20, verso 28, você não precisa abrir, eu vou ler com você. E disse assim: chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel, e disse assim: diz o Senhor, portanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes, e não Deus dos vales. Então toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Então o que eu quero dizer aqui com essa história? Que o povo de Deus, eles foram contender ali naquele vale. Mas o povo de Deus, como eles eram um povo de Deus, eles entendiam e tinham a mentalidade de Cristo Jesus. Eles sabiam o quê? Porque eles tinham a mentalidade de Cristo. Eles sabiam que eles estavam ali contendendo com aquele povo no vale, mas eles foram chamados para viverem nos montes. Eles foram chamados para habitar nos montes. Então a palavra de Deus está dizendo o quê? Que eles foram entregues nas mãos dos israelitas, porque o Senhor Deus é o Deus dos montes. Então mesmo que eu e você passamos por adversidade na nossa vida, nós precisamos ter uma clareza, que Deus nos chamou para que fizéssemos parte dos montes, para que eu e você habitássemos nos montes que Deus ele tem nos colocado, a grandeza de Deus. Porém, eu e você, nós precisamos aprender a lutar e a vencer também nos vales, sabe? Então, eu e você, nós precisamos todos os dias saber que Deus, ele nos protege, saber que Deus, ele vela por nós, saber que Deus, ele está conosco todos os dias, sabe? Então, a palavra de Deus, ela fala aqui para nós, que se você continuar lendo o versículo, ela mostra que o exército de Israel, ele aniquilou 100.000 soldados em apenas 2 dias. Por quê? Porque Deus estava com eles. Talvez você pode olhar, e sabe naquela época o que era mais interessante? Que quando eles iam lutar, às vezes nós vemos esses filmes de guerra, de luta antiga, e o que é muito interessante, que antes deles lutarem, eles se respeitam muito. Sabe, quando você vê as guerras dos séculos passados aí, não muito distante, você vê que todos os exércitos, eles chegavam de surpresa. Então, ele pegava lá uma bomba atômica, onde o próprio Estados Unidos, quando fez isso com o Japão, quando os japoneses não estavam esperando, assim foi com Pearl Harbor primeiro, quando os japoneses fizeram com os Estados Unidos, depois os Estados Unidos foi lá de surpresa, tacou uma bomba e dizimou quase toda a cidade. Mas naquela época não. Lá no Velho Testamento não era assim. Eles se respeitavam antes de contender, antes de entrarem numa batalha. Sabe por quê? Porque quando eles estavam ali, o exército maior, a primeira coisa que eles faziam era dar o brado de guerra. Então imagina um exército de 100.000 homens dando um brado de guerra. Você estando num vale, você já foi num vale? Onde tem montanhas aqui nas pontas, e você está ali num vale, qualquer gritinho que você dá, ecoa para todo lugar. Aqui igual no nosso salão, quando você fala, pelo fato dele ser grande, alto, qualquer coisa que você fala, ele ecoa. Imagina 100.000 homens gritando naquele lugar. Mas havia um propósito de fazer isso. O propósito ali era fazer o quê? 100.000 homens na frente de 7.000, era botar medo. Então os 7.000 olharem aquilo ali e falar: eu não vou dar conta de lutar com isso daí não, eu já vou embora, vou dar, a luta é por WO. Eles vão vencer é por WO, eu não quero lutar não, eu vou embora. Só que o que é interessante, quando você tem a certeza que você é um filho de Deus, que você foi chamado para vencer, que você foi chamado para habitar nas regiões celestiais, o vale não te assusta. Quando você tem a certeza, quando você tem a clareza, através do Espírito de Deus, que Deus ele te chamou para viver as coisas maiores, para viver as coisas grandes, o vale não te assusta. As lutas não te assustam, pelo contrário, as lutas elas te levam a crer no sobrenatural de Deus e a se encher do poder do Senhor, porque certamente você vai passar e ainda vai passar dando glória a Deus. Assim aconteceu com esses homens, 7.000 homens derrotando 100.000, porque eles tinham a clareza disso. Então Deus não é apenas o Deus na experiência da montanha, Ele é o Deus também dos vales. Sabe, eu não sei como está a sua vida hoje, eu não sei como que você tem vivido a sua vida. Talvez você tenha vivido uma vida de vale,
Sabe, mas eu quero falar para você que Deus, Ele também é o Deus dos bons tempos. Deus não é apenas o Deus dos maus tempos. Sabe, mas o que é mais interessante é que todas as vezes que nós passamos os maus tempos, nós questionamos. Fala: Deus, o Senhor me abandonou. Deus, o Senhor me deixou de lado. Deus, o Senhor, talvez o Senhor não está me ouvindo. Deus, o Senhor não está nem aí para mim, porque nós achamos que nós somos abandonados por Deus. Mas o fato é que ainda falta a experiência de crer na totalidade da palavra de Deus. A experiência de crer que Deus, Ele é conosco em todo o tempo, não somente no tempo bom, mas Deus é conosco também no tempo ruim. E eu quero falar algo para você: o tempo ruim, ele vem tanto para os filhos de Deus, como para os filhos que não são de Deus. Pastor, mas existe isso? Os filhos que não são de Deus existem. Eu estava falando isso no encontro de jovens. Nós temos que entender que nem todos fomos chamados, nem todos somos filhos. Ou melhor, nem todos são filhos. Você só se torna filho a partir do momento que você crê em Jesus. Aí sim você se torna filho. Antes você é apenas criatura. Mas eu quero falar, o vale e o monte, ele vem tanto para os filhos de Deus, como para os não filhos de Deus. Sabe, então nos tempos da escuridão, os tempos do desespero, sabe, nos tempos da derrota, nos tempos do conflito, sabe, eu quero falar para você, porque a maior parte do nosso tempo não são vividos em montanhas. Se você colocar todos os dias, se você fizer um check-up da sua vida, talvez nós ouvimos falar muito sobre montanha, mas se você fizer um check-up da sua vida, você vai ver que eu e você, nós temos muito mais tempo de vale do que de montanha. Mas o porquê disso? O porquê que nós temos muito mais tempo de vale do que de montanha? Mas o porquê que nós vivemos dessa forma? Sabe, porque eu quero falar algo para você. Porque o vale, nós aprendemos muito mais quando nós estamos na adversidade do que quando nós estamos na bonança. Nós aprendemos muito mais quando nós passamos por adversidade do que quando nós passamos por coisas muito boas. A palavra de Deus, ela é muito sábia quando ela diz que é muito melhor nós irmos na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Fala: pastor, mas como pode? É melhor ir na casa onde há morte do que na casa onde há festa. Sabe por quê? Porque na casa onde há luto, o seu pensamento é voltado para Deus. O que é que eu tenho feito da minha vida? O que é que eu tenho investido? Qual é a forma que eu tenho feito? Qual é a forma que eu tenho edificado? Porque lá é o lugar onde você pensa. Então o lugar, quando você passa pelo vale, é o lugar onde você coloca o seu pensamento em ordem. É o lugar onde você faz o paralelo com a sua vida e coloca as coisas nos seus devidos lugares. O que é que eu tenho feito da minha vida? Justamente é na hora que você está passando por adversidade. Mas quando você está de boa, quando você está com o bolso cheio do dinheiro, quando você está viajando, está num bom emprego, num bom carro, poucas vezes você se lembra de Deus. Quando você está na festa, raramente numa festa nós paramos a festa para orar ao Senhor, porque nós queremos abençoar alguém ou queremos falar da palavra de Deus. Mas no velório não importa qual seja a religião, o que a pessoa tinha feito ou não. Se você falar que você pode orar no velório, 99% deles, eles vão falar que você pode. Mas numa festa não. Numa festa ninguém liga. Numa festa talvez você vai ser tirado. Numa festa as pessoas vão zombar de você, porque lá não é o lugar, a montanha não é o lugar onde nós paramos para meditar sobre a palavra de Deus, mas no vale sim. Sabe, então eu e você, nós deveríamos agradecer pelos vales que nós passamos. Eu e você, nós deveríamos ser felizes pelos vales que nós passamos, porque certamente algo nós estamos aprendendo ali. Mas o que sabemos dos vales? O que é que nós podemos entender sobre os vales? Eu quero falar aqui com você sobre alguns vales. Então, eu quero falar, o vale para você é uma parte da sua vida. Sabe, então não fique chateado ou fique chocado, ou não se surpreenda por vales na sua vida. Não fique surpreso: ah, mas eu sou filho de Deus, será que eu tenho que passar? Não fique surpreso, certamente você e eu, nós vamos passar. Você não estará sempre no topo da montanha. Deuteronômio 11:11 diz que a terra da qual em breve tomarão posse é a terra dos montes e dos vales. Diga assim: a terra para a qual eu fui chamado
É a terra dos montes, mas também a terra dos vales. Os vales, meu irmão, eu quero dizer algo para você. Os vales fazem parte do plano de Deus. Sabe, mesmo lá quando aquele povo foi conduzido para a terra prometida, aquele povo tinha que passar pelos vales, por montanhas e por vales. Sabe, então eu e você, assim como diz lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. Abra lá, vamos ler junto, 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. É importante você abrir. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. Olha o que a palavra do Senhor ela diz com relação aos vales. Verso 12. Olha aqui que a palavra do Senhor diz naquela versão, a mensagem: amigos, quando a vida ficar realmente difícil, não pensem que Deus não está no comando. Dá um pause aqui. Então os momentos difíceis da sua vida, aqui o apóstolo Pedro ele está nos advertindo. Não pense que Deus não está olhando, não pense que Deus não está no comando, porque a primeira coisa que o diabo tenta colocar na minha e na sua vida, quando nós estamos passando por vale: Deus me abandonou. A primeira coisa que a mulher de Jó disse para ele, quando ele estava no ápice da sua doença, já tinha perdido tudo, a mulher de Jó olha para ele e diz para ele: amaldiçoe esse seu Deus e morre. Mas Jó repreende ela naquele mesmo momento. Sabe, então todas as vezes que nós estamos passando por dificuldades, o primeiro pensamento que tem: Deus me abandonou, Deus me deixou de lado. Mas olha o que o apóstolo Pedro ele continua dizendo. Ele diz: em vez disso, alegrem-se, pois vocês estão passando pelo mesmo que Cristo passou, e por um processo de refinamento espiritual, e a glória está chegando. Então qual é o objetivo do vale? Sermos refinados por Cristo Jesus, porque certamente viveremos dias de glória depois que passarmos pelos vales. Então, eu quero dizer algo para você. Então se alegre no vale, olhe para o vale e pergunte para o Senhor, fale para Ele, fale: Deus, me ensina tudo que eu preciso aprender aqui. Deus, me ensina tudo que eu preciso passar por aqui, porque certamente eu quero viver a Tua glória, porque certamente eu quero viver as Tuas bênçãos. Então é para isso que o Senhor, Ele nos chama para passar por vales. Sabe, então o vale ele surge para todos, ele surge para todo mundo. As coisas boas e más acontecem com todos, e nós precisamos entender isso. Sabe, eu quero dizer para você, o vale ele não é algo premeditado. Ele não é algo que eu e você nós sabemos o dia que ele acontece. Os vales são imprevisíveis. Os vales na nossa vida, ele vem quando nós menos esperamos. Há uns anos atrás, nós temos um amigo pastor, ele estava até conosco lá lá em Goiânia. Vai estar conosco aqui também na nossa oficina para homens. O Marcos, pastor Marcos Gouveia. Eu conheço o Marcos há muitos anos. Sabe, no ápice da vida do Marcos, no ápice do ministério dele, no ápice da condição financeira dele, a esposa dele foi diagnosticada com câncer. E eu me lembro que o dia que ela foi diagnosticada com câncer, a primeira coisa que o médico disse para ela, nós acompanhamos todo esse processo, o médico disse para ela, falou: Silvia, o seu câncer é um câncer muito agressivo. Então o processo de quimioterapia, radioterapia, será um processo muito doloroso e muito longo. Apesar de você não arrancar toda a sua mama, não arrancar todo o seu seio, nós vamos arrancar só o quadrante, mas a quimioterapia será algo muito complicado para você. Então você vai ter que ter muita força. Você vai passar por momentos muito complicados, muito difíceis. Você vai passar por circunstâncias da sua vida de muitos altos e baixos. Irmãos, eu vou falar para você, nós acompanhamos aquele caso todos os dias. Todos os dias nós falávamos com o Marcos, todos os dias nós falávamos com a Silvia, porque não foram momentos de altos e baixos, foram momentos de mais baixos do que altos. Porque a Silvia fez por volta de 32 sessões de quimioterapia, mais umas 20 de radioterapia. A Silvia perdeu todos os cabelos da cabeça, ela tinha o cabelo aqui, ficou careca, era professora.
O braço, o lado que ela operou foi o lado direito, era o lado que ela escrevia na lousa, ela era professora, ela não podia voltar tão cedo, na realidade ela não podia voltar a dar aula, porque ela não podia movimentar o seu braço, porque todos os linfonódulos são arrancados ali. Então foram momentos muito complicados, a ponto de conversar com o Marcos, ele falou, mas por que eu estou passando por isso? E chorava, não aguentava. Só que o fato é, o vale passou. A Silvia se recuperou, o cabelo cresceu novamente, a igreja avançou, o ministério cresceu, a condição financeira cresceu, avançou. Só que depois de alguns anos, se eu não me engano 5 ou 6 anos depois, a Silvia é diagnosticada com câncer novamente. Só que dessa vez não ia se arrancar somente o quadrante, ia arrancar toda a mama. O processo de quimioterapia seria menor, porém o corpo seria muito mais algo invasivo que iriam fazer nela do que somente a quimioterapia. Mas depois de 5 anos, a postura do Marcos mudou, a forma que ele encarou a doença mudou. Eu me lembro quando a primeira vez que a Silvia ela teve o câncer, o Marcos ele não ficava em condições de pregar. Então tudo que você falava para ele não tinha condições, porque ele estava se dedicando somente a Silvia. Era um vale, estava passando por um vale. Só que a forma que ele respondeu no vale, no primeiro vale, certamente o qualificou para o segundo. Irmãos, depois que a Silvia, ela teve a segunda vez o câncer, hoje ela está muito bem, a Silvia está curada, já foi diagnosticada com a cura, arrancou, daqui uns dias ela vai fazer a cirurgia da reconstrução, está lá feliz, livre, leve e solta, apesar de todas as circunstâncias pela qual ela passou. Mas a segunda vez que a Silvia teve o câncer, o Marquinho decidiu fazer algo. Eu chamei de Marquinho porque é meu amigo há muitos anos. O pastor Marco decidiu fazer algo, depois de alguns anos, que ela havia passado por isso. Ele falou, eu não vou deixar de ministrar sequer um dia na igreja que o Senhor confiou a mim. Eu não vou deixar de fazer discipulado sequer um dia. Eu não vou reclamar um dia da minha vida, porque da mesma forma que eu passei pelo primeiro, certamente eu vou passar pelo segundo. E certamente Deus vai me levar às alturas. Irmãos, o Marquinho, todos os dias, às vezes ele ligava para mim e falou, mano, eu estou indo pregar, mas eu não estou em condições, ora comigo. Orava, estava lá o Marco pregando, era o dia onde Deus mais fazia, sabe por quê? Era onde ele mais dependia de Deus. Então eu quero dizer algo para você, o vale no qual, os vales que são imprevisíveis, são os vales onde nós precisamos depender de Deus. Os vales que são imprevisíveis, ninguém escolhe ter um câncer, ninguém escolhe passar por dificuldade, são os vales onde nós temos que colocar o nosso coração diante do Senhor, aqueles vales que vêm inesperadamente. Eu e você, nós precisamos colocar o nosso coração diante dele, e saber que o amanhã Ele nos abençoará, que amanhã será um novo dia, assim como diz Provérbios capítulo 27, não contem vantagem a respeito do futuro, pois você não sabe o que amanhã trará. E a continuação diz aqui, que o amanhã trará bênçãos sobrenaturais para mim e para a sua vida. Então todos os dias nós precisamos ter essa clareza, que os vales certamente virão, mas certamente nós passaremos por ele. Então a Bíblia nos conta a respeito de mais alguns vales. Então o primeiro vale que nós vemos aqui é o vale de quando o povo de Deus foi chamado para possuir a terra prometida. Sabe, o vale, ele produz algumas coisas na minha e na sua vida. Então a Bíblia ela fala aqui para nós em Números capítulo 13, a partir do verso 23, você não precisa ler, até porque você sabe da história de Cora e Salteado. Nos conta a história de um vale chamado Escol. Que vale é esse? O que aconteceu nesse vale? Números capítulo 13, eu vou ler para você, que diz assim: vimos também algumas das famílias de Anak, que são descendentes da antiga raça de gigantes, e eram tão altos que nos parecíamos gafanhotos ao lado deles. Aqui é a história, aqui é um relato de homens de Deus, dizendo a terra que Deus havia falado que eles possuiriam, mas por conta do medo, pelo vale que eles estavam passando, que era o vale do medo. Talvez você tenha passado dias na sua vida de medo. Há medo de não ser sustentado, medo das coisas não darem certo, medo da família não romper, medo da questão financeira não avançar, medo de você não ser curado, talvez de alguma doença.
Talvez você esteja passando pelas mesmas circunstâncias desses homens. Mas a história aqui é que Moisés envia 12 espias, mas 10 voltam com esse relato. Ele mandou 12, mas 10 voltaram com esse relato. Nós parecemos gafanhotos. Então ali eles foram consumidos pelo medo. Então por conta do medo eles não deram conta de entrar na terra prometida. Sabe, eu quero perguntar para você, qual é o seu vale de Escol que você tem passado hoje? Qual é o lugar na sua vida que você tem medo de avançar? Quantas pessoas que nós não conversamos, que elas não lideram porque elas têm medo. Tem medo de abrir a sua casa. Não, eu não vou abrir a minha casa para ter uma célula porque eu tenho medo. Não, eu não vou liderar porque eu tenho medo. Medo do que as pessoas vão pensar de mim. Medo das responsabilidades. Medo disso, medo daquilo. Medo de abrir a vida. Quantas pessoas nós não vemos? Eu não estou dizendo que você deve abrir a sua vida para todo mundo, mas quantas vezes nós não vemos pessoas que deixam de avançar, porque ela não quer compartilhar as dificuldades da sua vida com as pessoas corretas, com a sua liderança, com o seu pastor, com o seu obreiro, com o seu líder, e aí ela deixa de avançar e ela fica presa naquele lugar, e é dominada pelo medo. Eu quero falar para você, Deus não te criou para ser dominado pelo medo. Deus te criou porque a palavra de Deus diz, assim como disse para Josué, ele diz, ser forte e ser corajoso. É para isso que o Senhor te criou, não para ter medo, mas para ser forte, para ser corajoso, porque certamente você vai vencer, você vai possuir essa terra, você vai entrar, os muros vão cair, esses gigantes vão fugir, você vai derrotar, e você vai possuir tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Mas para isso o medo não pode te dominar. Você não pode ser dominado por ele. Você tem que vencer o medo. É claro que o medo é uma proteção para mim e para a sua vida. É bom nós termos medo. É bom às vezes nós sentirmos temerosos daquilo que nós vamos fazer. Sabe por quê? Toda vez que nós sentimos medo, nós dependemos de Deus. Deus não é pela minha força, mas é pela tua. Deus não sou eu quem vou fazer, mas quem vai fazer é o Senhor. É o Senhor quem vai à minha frente. É o Senhor. Então o medo ele é uma proteção, porque aí quando o medo se torna uma proteção da minha e da sua vida, é quando nós mais dependemos de Deus. Sabe, nós vimos aqui, a partir do momento que eles se libertaram do medo, a primeira vez se encheram de medo, mas a segunda vez, quando eles entraram lá, eles voltaram com outro relato, de outras pessoas. Eles voltaram com um relato de não, nós vamos entrar, eles são gigantes, mas quando eles caírem vai ser um tombo muito bom. Quanto mais alta a árvore, o tombo melhor ainda. Nós vamos entrar, nós vamos possuir aquela terra. E possuíram a terra, sabe por quê? Porque Deus estava à frente. Porque foi Deus quem nos deu essa terra. Essas foram as palavras. Foi o Senhor quem nos mandou aqui. Então o medo ele faz parte, porém o medo, além de ser uma segurança, precisa ser o combustível de que Deus vai estar à sua frente. O segundo vale aqui que nós vemos é o vale de Elá, que é onde conta a história de um menino de 17 anos, que por muitos dias havia um homem falando besteira sobre a sua nação, estava ali falando muita besteira sobre o seu Deus. Esse jovem chamado Davi chegou naquele lugar, naquele vale, onde os homens estavam acuados, com medo de um gigante, com medo da circunstância ali daquele lugar, com medo com medo de serem derrotados. Mas quando ele abre a boca, ele não foi dominado pelo medo. Sabe, eu imagino que Davi, ele estava temeroso. Eu imagino que ele olhou aquele gigante, ele não pensou que ia ser tão fácil de derrotar assim. Mas ele tinha uma certeza no seu coração. Enquanto o gigante ia com espada, ia com escudo, com armadura, ele ia somente com a palavra de Deus. Sabe, eu quero dizer algo para você nessa noite. Todas as vezes que o medo tentar te dominar, o medo dos vales, todas as vezes que o medo tentar te dominar através das circunstâncias, não lute contra ele com as suas forças. Vá através da palavra de Deus, assim como Davi ele fez. Assim como Davi ele declarou naquele lugar. Assim como ele disse que ele ia contra aquele gigante com a palavra de Deus. Que
Queria com o poder de Deus, eu e você, talvez nós estamos passando pelo vale do conflito. Aqui Davi estava passando pelo vale do conflito, de enfrentar um desafio gigante, com um gigante. Sabe, talvez você tenha vivido muito conflito na sua vida nesses dias. Conflito, será que é isso mesmo? Será que é dessa forma mesmo? Sabe, nós como igreja temos passado por muitas mudanças, onde muitas pessoas estão sendo testadas nas suas convicções, estão deixando de liderar porque tem faltado convicção, tem entrado em conflito, porque algumas pessoas têm saído, e ela tem olhado a saída de algumas pessoas, fala, será que é aqui mesmo? Eu quero falar para você, todas as vezes que nós fugimos sem responder, certamente outros gigantes virão. Então para isso que eu e você nós somos chamados, para sermos matadores de gigantes. Sabe, então tem 3 coisas que eu e você nós precisamos ter claro nas nossas vidas. 3 coisas que Deus quer que eu e você nos lembramos todos os dias quando nós passarmos pelo vale. A primeira delas, eu não estou sozinho. Tem um Deus que está comigo. Eu não luto minhas lutas sozinho. Eu não vivo as minhas batalhas sozinho. Sabe por quê? Porque a continuação do capítulo 23 de Salmo, verso 4, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a palavra do Senhor ela diz, ainda que eu esteja lá, eu não temerei mal algum. Sabe, talvez você tenha passado dias de grande tribulação, você tem passado dias de grande aflição, e essa aflição tem abatido a sua alma. Sabe, mas eu quero desafiar você nesses dias, a você pegar esse salmo e declarar até que ele se torne uma realidade na sua vida. Eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor está comigo, eu não estou só. Eu estou com o Senhor, é o Senhor quem vai à minha frente. O meu casamento está ruim, mas mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, declare sobre o seu marido, quando ele estiver dormindo, seja uma boca profética nesse tempo. Mesmo que nós andemos pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Sabe, olhe para a sua família, para as suas finanças, para a sua célula. Sabe, talvez você tenha passado dias difíceis na sua célula, tem passado dias difíceis no seu discipulado, onde as coisas estão sendo testadas, mas proclame essa palavra: mesmo que eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Todos os dias proclame isso. Sabe, então aqui nós vemos, eu não estou só. Então a primeira coisa que você deve lembrar, eu não estou só. A segunda coisa é que ainda que eu ande, ainda que é uma definição de tempo, ainda por algum tempo, não é para sempre, não é eterno, é por um tempo, isso é temporário. Você não vai ficar no vale para o resto da sua vida, você vai atravessá-lo. Sabe por quê? Porque Deus está com você no seu vale. Ele vai te pegar pelas mãos, Ele vai te guardar e vai te levar até os altos montes, em nome de Jesus. Mas sabe o que é mais engraçado? É quando nós vemos a palavra do Senhor, ela dizendo que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O porquê que a palavra está dizendo aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte? O porquê sombra? Sabe, porque muitas vezes a sombra ela parece muito maior do que é o problema. Você já andou ao lado de um caminhão, quando você está lá na Marginal Tietê, Pinheiros, e aí nós temos muitos caminhões do lado direito, de vez em quando eles vão para o lado esquerdo, mas sempre do lado direito. E aí você vê aquele sol, você olha do seu lado e você olha aquela sombra enorme. Eu lembro de um filme
que eu assisti, agora que eu lembrei, mais legal isso. Quando eu era menor, nós assistimos um filme chamado Mulan. Quantos aqui já assistiram aquele filme Mulan? É um filme bem diabólico, mas eu quero contar só a historinha dele lá. Quando aparece o dragãozinho lá, que ele vai proteger a tal da Mulan, e ele aparece atrás do fogo e ele fala: eu sou o grande dragão que vou te proteger. A hora que sai atrás do fogo é um negocinho desse tamanhozinho assim, ó. Aí o cavalo da Mulan vai lá, até põe o pé nele assim, porque ele é vermelho, pensando que era uma brasa do fogo. Sabe, atrás do fogo os problemas, na sombra os problemas parecem muito maior. Mas eu quero falar para você, quando nós estamos debaixo da sombra de Deus, debaixo das asas do Senhor, Ele nos sustenta, Ele nos guarda. E certamente esse vale da sombra da morte, ele é passageiro, ele passará. Então não olhe para a sombra, não olhe para o tamanho do problema, que muitas vezes é muito maior do que aquilo que nós estamos enfrentando na realidade. Sabe, então as sombras muitas vezes elas parecem maiores que o real. Sabe, a sombra ela não tem o poder de te machucar. Sabe, a sombra não tem o poder de te ferir. Ela pode ter o poder de te assustar. Sabe, se eu perguntar para você, quantos aqui já foram atropelados por uma sombra de um caminhão? Certamente ninguém foi atropelado por uma sombra de um caminhão. Sabe, por isso que você não pode ter medo, porque certamente é só uma sombra. Sabe, mas eu quero falar para você, é impossível haver uma sombra sem luz. Então eu e você, nós não fomos criados para viver a sombra, mas nós somos chamados para viver a luz. Então é a luz que ilumina, é a luz que torna as coisas muito menores, é a luz que vai nos proteger, é ela. Sabe, então eu e você, nós somos chamados para viver debaixo da luz do Senhor. Sabe, uma coisa que eu não posso esquecer, para nós irmos para o finalmente, é que todo vale, ele tem um propósito, um bom propósito na minha vida. Sabe, a palavra de Deus diz em Isaías capítulo 43, verso 2, que a palavra do Senhor ela diz o seguinte: quando vocês passarem por águas profundas, grandes dificuldades, eu estarei ao seu lado. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: se você passar por águas profundas, o Senhor estará ao seu lado. Sabe, a palavra continua dizendo: e quando tiverem de atravessar grandes rios, problemas difíceis não se afogarão. Quando tiverem de passar pelo fogo, os sofrimentos e perseguições não se queimarão. As chamas não farão mal a vocês. Lembre-se que eu e você, nós não estamos sozinhos. Então todas as vezes que você pensar, ou sua mente levar a pensar que você está sozinho, lembre-se, eu não estou sozinho. Deixa eu chamar a equipe de louvor aqui. Sabe, então eu e você, nós somos chamados para isso. Romanos capítulo 5, verso 3 diz que eu e você, nós podemos nos alegrar quando nós nos encontrarmos diante das lutas, dos problemas, das perseguições, porque tudo isso é bom para nós. Tudo isso. O apóstolo Paulo, quando você olha as suas cartas, quando você olha o apóstolo Paulo dizendo, ele diz o quê? Que para ele tudo era lucro. As dificuldades para ele eram lucro. Sabe por quê? Porque certamente ele iria se aproveitar de cada uma delas. Sabe por quê? Porque os problemas podem ser passageiros, mas as recompensas, elas duram para sempre. Assim como diz a palavra de Deus, que as recompensas, elas duram para sempre. Sabe, este não é o fim da nossa história, a luta não é o fim, ela é somente o começo. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17 diz que estes nossos sofrimentos e aflições, afinal de contas, são bem pequenos e não durarão muito tempo.
Sabe, eu gostaria que você grifasse isso no seu coração, na sua Bíblia, no seu caderno. Que quando você passar por dificuldades, por aflições, por sofrimentos, eles são bem pequenos, como a palavra do Senhor ela diz, e eles não durarão muito tempo. Sabe por que eles não durarão muito tempo? Porque você não foi chamado para viver uma vida de sofrimento, apesar de passar por eles. Você foi chamado para viver uma vida de glória. Você foi chamado para viver uma vida de desfrute. Você foi chamado para desfrutar das grandes coisas que a palavra de Deus ela diz. Sabe, o versículo continua dizendo: entretanto, este curto espaço de tempo e angústia resultará na mais rica bênção de Deus sobre nós para todos sempre. Tenha isso claro. Sabe que você foi chamado para viver com a mais rica bênção de Deus. Sabe, então eu e você, nós somos chamados para isso. Sabe, eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar. Hoje meu apelo não é para que você que está passando por lutas ou aflições, porque certamente se eu falar isso, quem aqui está passando por alguma luta, acho que 90% das pessoas virão aqui à frente, porque todos nós passamos pelas nossas. Todos nós temos algumas. Todos nós temos algumas adversidades, mas não é isso que eu quero falar para você. O meu foco aqui não é que o vale que você está, o meu foco aqui é que certamente você sairá dele e sairá muito mais fortalecido do que você entrou. Sabe, eu gostaria que você se juntasse com a pessoa que está do seu lado e que você orasse por ela agora. Não pergunte qual é o vale que ela está vivendo, porque não é por ele, não é por ele que nós vivemos, não é para ele que nós temos que olhar, mas nós temos que olhar para os montes, porque a palavra do Senhor ela diz que é lá do monte onde vem o meu socorro. É para ele que eu preciso olhar, e você vai orar com o seu irmão que está aí do seu lado, proclamando que os vales que vieram sobre ele é para fortalecer a sua vida, e que ele sairá muito mais fortalecido do que ele entrou, e certamente ele desfrutará das bênçãos e do poder de Deus. Ore pelo seu irmão agora, proclame sobre ele agora, em nome do Senhor Jesus, que ele é alguém que foi chamado para sentar à direita do Pai, assentar nos mais altos montes, em nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo do Senhor,